Olá, querida audiência, muito boa noite e bem-vinda ao nosso encontro polêmicos de hoje. Mulheres no ar. Hoje a reflexão será profunda. Quando os homens estão aqui, nós falamos muito de política, futebol, as mulheres não. Eu tenho que fazer uma pauta diferente para elas, porque senão elas dizem, pô, mas está muito superficial isso aí que você mandou para a gente, vamos melhorar esse negócio, né? Então agora está tudo bem. Meu querido, está gravando nosso programa, meu querido, você coloca a primeira foto nossa do psicólogo infantil Richard Weisbord. Tá aí o homem, tem um belo nariz, né? Que só ele quer respirar, não tem problema não. E a retranca é Richard Weisbord, psicólogo infantil, olha que legal. Uma expressão, uma frase dele: o comportamento dos filhos são os sintomas dos pais. Eu vou repetir, senhores pais. A gente sempre pega uma matéria ligada à educação, à família, comportamento, eu acho isso muito bacana. E essa matéria foi publicada recentemente, uns 3, 4 dias atrás. Quem é o Richard Weisbord? Ele é um psicólogo infantil e familiar americano, do corpo docente da escola de pós-graduação. O cara é qualificado. Pós-graduação em educação de Harvard, onde opera o programa de desenvolvimento humano e psicologia. Sua pesquisa se concentra no desenvolvimento moral, coisa diferente das crianças, na vulnerabilidade e resiliência na infância, e em escolas e serviços eficazes para crianças. Por 6 anos, ele atuou no projeto Novos Futuros da Fundação Annie Casey. Também trabalhou também em centros comunitários de saúde mental. E esse projeto, Novos Futuros da Fundação Annie Casey, é um esforço para evitar que as crianças abandonem a escola. Olha que cidadão interessante. Ele também opera em Harvard, que é a universidade onde ele trabalha, o projeto Making Caring Common, que defende maneiras gentis. Ele fala muito em gentileza, em respeito ao outro. Para criança, desde cedo. Não é seu pai ensinar, se alguém xingar, você dá um pontapé na canela dele. O pai manda revidar. Né? Então, parece uma coisa tão tola, mas vai gerando uma profunda violência. Depois não sabe por que o filho saiu batendo em todo mundo lá na boate mais tarde. Autor de vários livros, esse educador defende, atenção agora, defende que crianças sejam ensinadas a valorizar as diferenças e a desenvolver solidariedade e preocupação com o outro. Eu vou começar com a Eliane, como nós fazemos de rotina, nosso contrato prevê isso, comece sempre por ela, viu? E termine com a Érica. Está em cláusula contratual, você pensa que... Então, Eliane, vamos começar. A matéria é o seguinte: a psiquiatria, não é ele que está falando, não. Ele foi pesquisado e transformado numa matéria jornalística. A psiquiatria frequentemente observa que sintomas de desequilíbrio psicossociais aparentemente pertencem à ciência, mas, na verdade, denuncia um problema muito mais amplo, que é substanciado por 2 observações cínicas. Olha, os sintomas da criança podem ser a manifestação de como funciona o seu ambiente familiar. Os sintomas da criança representam uma atualização ou renascimento dos fantasmas reprimidos dos pais. Desta forma, a criança se torna um sintoma de uma realidade psicológica que atinge toda a família. Os pais, diz ele, têm, além das responsabilidades legais, educacionais para com seus filhos. Quem educa uma criança para que ele possa ser um membro útil da sociedade não é a escola, são os pais. Que fique claro que a função da escola não é educar, é ensinar. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Educar é mostrar através do próprio exemplo como se comportar no mundo, respeitando e cuidando dele e dos outros com amor e equidade. Olha que bacaninha. Você deve ter gostado já de cara, Bonito isso, né? Super bonito isso. Muito bom. Não estamos precisando Oi, disso. gente. Não estamos... Tudo bem aí? Tudo bom. Oi, querida, boa noite. Boa noite. Cassone, educar, quando a gente pensa que está educando o filho, né, nós estamos sendo educados por eles, né?
Porque a criança bacana. traz para a gente, a criança, o jovem, traz para a gente tantas questões que a gente fica sem certezas, né? Então, você está sempre revisando, revendo o seu ponto de vista, é isso mesmo, não é? Estou disposto a mudar. E criança é uma coisa que não aceita mentira, sabe? Você fala uma coisa e faz outra, não dá. Você não convence, né? Então, tem que ser feito com muita verdade isso tudo. E, assim, e realmente, a gente é ser biopsicossocial. A família é o meio social, né? Então, de repente, você tem uma influência desse meio social no comportamento dessa criança também. Agora, eu estou louca para Corretíssimo. ouvir a Eliana. Ela já me deu uma bronca, falou: você vai ver que eu vou ter que fazer uma correção nessa matéria aí, não sei o quê. Pesquise melhor. Ela me deu uma dura antes de começar o programa. Ixi! Eliana, sua vez. Muitos pais, aqui eu entrego todo mundo, entendeu? A transparência que não tem o Bolsonaro, eu tenho, por isso que eu vou falar essas coisas. Muitos pais falham na missão de educar seus filhos, Eliana. Não porque são inadequados, nem porque não amam seus filhos, né? Mas porque transferem essa tarefa à escola, para a escola. Não se informam de como educar, não dedicam tempo a esse exercício, procrastinam os instantes de educar e fazem ameaças à revelia, ameaças que de antemão sabem que não cumprirão. Os pais devem reconhecer que criar filhos bem comportados requer uma compreensão completa de como o seu comportamento está relacionado com o comportamento de seus filhos. O ambiente familiar, diz ele, determinará quão bem a criança se ajustará à vida. Consequentemente, eles devem transmitir valores morais, os pais, né? Como respeito e disciplina aos filhos. Todos os pais têm uma responsabilidade quando se trata de criar seus filhos, pois ninguém fará isso por eles. Oi? À vontade, Eliana. Cassoli, não, a correção que eu falei que ia fazer era no outro, a questão da somatização. Tá? Eu tô louco pra você fazer. Nesse eu tenho algumas ressalvas, sim, também, né? Olha, mas vamos deixar mais adiante. Essas fórmulas aí que ele apresenta no final, né? Assim com maneiras de, né? Sabia que você dá uma arranhada nisso. Se desse certo, né? Tava todo mundo bem usando, daria certo. Mas a gente sabe que não é assim, né? Agora, tudo isso que ele está dizendo e que a Eliane achou interessante e bonito, sim, né? Eu concordo com ele que a função dos pais é educar e da escola é ensinar. Só que essa tarefa de educar é muito complexa. Eles aí dê bons exemplos para os seus filhos, né? Fale de coisas interessantes. Só que tem uma outra questão. Uma coisa é o que os adultos falam ou fazem, outra coisa é como a criança interpreta, entende, né? Assimila e vai usar posteriormente na vida. Então, não é uma coisa tão de mão única como ele coloca, né? Essa relação pais-criança é uma relação dinâmica, onde um fala uma coisa, outro fala, e as possíveis interpretações. Por isso que é difícil e precisa muita atenção. Então, quando você fala ou faz alguma coisa, tente entender o que a criança interpretou disso, como ela entendeu, como ela vai funcionar, né, usando desse conhecimento. São coisas aí que você tem que estar sempre atento, né? A questão também, né, não existe uma fórmula, uma receita, e faça isso, aquilo que seu filho vai ser desse jeito, né? Isso é impossível, né? Esse psicólogo, né, de Harvard deve ser comportamentalista. Então, dentro, talvez, do referencial teórico que ele usa, tenha mais sentido do que para mim, que tem outro referencial. Mas, de forma geral, muitas coisas que ele diz aí eu concordo, sim, né? Nessa questão da função, né, dos pais de educar.
mas sempre tendo que levar em conta que os pais são humanos, né? Não são perfeitos. E um dia os filhos vão ter que fazer as pazes também com essa condição humana dos pais, que erraram, não tem jeito de não falhar, isso vai acontecer, né, uma hora ou outra, e tanto os pais têm que ter paciência e respeito pela condição humana dos filhos, como um dia mais tarde os filhos vão ter que também fazer as pazes também com essa condição dos pais. Correto, correto. Érica, seguinte, alguns pais prestam menos atenção às atividades acadêmicas de seus filhos. E, portanto, podem nem saber se os filhos estão frequentando aulas ou não. Diz mais, a maioria dos pais não consegue estabelecer relações íntimas com seus filhos. Eles não passam tempo adequado com os filhos, estão sempre ocupados com compromissos de trabalho. E alguns são muito hostis com os filhos. Então, realmente, essa relação pai-filho é complicadíssima, né? Especialmente filhos em idade de adolescentes, né? Que, quando chega a adolescência, nossa, contrário a tudo, protestam contra tudo, se apegam mais ao grupo, às ideias do grupo, do que aos pais. Os pais sofrem muito nesse período, não? Pois é, a gente acabou de ver, né, num cenário aparentemente tranquilo, na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, Olá, aqui aquele jovem, né, de 16 anos, tá vendo? a chacina que aquele menino cometeu, né? E ele Em nasceu duas escolas. em 2 escolas, né? Ele nasceu aparentemente numa família tranquila, cordata, apesar, né, do pai ser um estudioso. Aí ele foi estudar inclusive psiquiatria, né, para poder entender um pouco mais a alma humana, o espírito, o pensamento humano, e também colocava dentro de casa lá livros um pouco perturbadores para um adolescente, no caso a minha vida, né, que é a história de Adolf Hitler, que estava ali à disposição. My Country. My Country, exatamente. À disposição do garoto, né? Armas, uniformes. E o garoto Tá teve explicando, muito vai. recentemente o contato com o significado da suástica, né? Então, educar, gente, eu acho que é a tarefa mais difícil do ser humano. Concordo. Porque eu acho que não tem missão mais bonita, mais tudo, assim, ela é pujante, ela é uma missão, assim, quem não teve filhos também educa, todo mundo educa em algum momento da vida, mas educar os filhos, né, para a sociedade, para a convivência na escola, em família, poxa vida, eu eduquei 2 filhas, né? E são 2 pessoas completamente diferentes. Eu usei o mesmo peso, a mesma medida para elas, só que elas são pessoas diferentes, eu as eduquei em tempos diferentes, né? São timings diferentes da minha vida pessoal, do meu histórico, do histórico de cada uma delas, do contexto que elas vivem hoje. Então, assim, é tão complicado, né? Quantos irmãos hoje não estão brigados sem se falar por questões políticas, né? Aquela velha história do grupo de família de WhatsApp que rompeu. Então, tudo acontece na família, né? Esses irmãos que estão rompidos hoje, seguramente são irmãos dos mesmos pais, da mesma formação, tiveram o mesmo grau de escolaridade, o mesmo grau de afetividade, mas são caminhos diferentes. Essa proposta ele é psiquiatra, né? Para mim, é o melhor dos mundos. Eu acho lindo a gente ser gentil. Eu sou uma pessoa que procura gentileza em tudo que faço, nos meus contatos pessoais, nos meus contatos profissionais. Eu acho que a gentileza é uma delicadeza, é de boa educação, mas às vezes a gente também chuta o pau da barraca, né? Então, são tantos pesos e tantas medidas que, poxa vida, a função de educar
jamais será da escola, né? Jamais será da escola, jamais esse peso e essa medida será de responsabilidade da escola. Os pais que fiquem alertos, né? Exato, seria ideal que eles tivessem um pouquinho mais de informação, né? Lessem mais, conhecessem situações. Os pais normalmente transferem para a escola porque eles se sentem incapazes de orientar. Vai lá para o professor, está sendo bem orientado. Vai para a escola, está tudo tranquilo. Eles pensam assim, quer dizer, até certo ponto, né? Eliane, voltamos com você. A relação entre os membros do ambiente familiar, Eliane, ajuda significativamente no desenvolvimento emocional e mental de uma criança. À medida que o afeto e a influência dos pais diminuem, e a quantidade de tempo que as crianças passam em cuidados não parentais aumenta, observa-se uma probabilidade de problemas comportamentais. Tanto em casa quanto na escola, a presença afetiva dos pais é salutar em todos os aspectos do desenvolvimento de uma criança. Eles podem e devem proporcionar ambientes saudáveis e estáveis para seus filhos, além de proporcionar um relacionamento amoroso e estimulante com eles. Isso na teoria. Eu pergunto, é fácil atingir isso? É uma fase complicada, né? Geralmente a gente está... Oi? Chegou aqui? Não. Depois... Tudo bem com o som? Bom, tá ótimo. É uma fase complicada, a gente está se desenvolvendo profissionalmente também, né? A gente está crescendo, então é uma divisão de atenção. Mas o que eu tenho percebido, Cassone, é que eu não sei se tem algum embasamento científico nisso ou não, né? Mas que o afeto ele é bem-vindo de qualquer fonte que for, né? Seja de pai, de mãe, de vô, de vó, de tia, do cuidado, de quem cuida dessa criança, sabe? O importante é que que ela se sinta segura, que ela tenha um referencial, né? Com quem conversar, ou para quem levar suas dúvidas, ou sentir que tem alguém que a proteja, né? E que a acolha e que cuide dela, né? Talvez isso, não sei se é exclusividade dos pais. Você percebe isso, né, Eliane, em nossa vida conjugal, por exemplo. Quando a criança, o filho, né, tem algum problema, ele corre falar com a mãe. Seja homem ou mulher, quer falar com a mãe. Então, porque a mãe é toda carinho, é toda fé. O pai às vezes fala, eu estou ocupado, vai fazer a tarefa lá, moleque, não me enche o saco. Quer dizer, então, realmente, isso que você está levantando aí, e o cidadão também, que é objeto da nossa conversa aqui, está corretíssimo, penso bem. Né? Vamos para frente, vamos ver um pouquinho aqui com a nossa querida Eliana. Eliana, alguém diz assim, espera-se que os pais passem tempo com seus filhos. Passem tempo. Essa história não tem o tempo. Né? E lhes ensine os comportamentos que são adotados ou evitados pela sociedade. Veja bem, uma coisa complexa. Eles devem estar empenhados em construir um relacionamento forte com seus filhos e devem contribuir fortemente, ativamente, para a construção da autoestima, da autoconfiança. Alguns pais não têm confiança para enfrentar seus próprios filhos e, portanto, não são capazes de aconselhá-los sobre o bom comportamento. Quando os pais têm um bom relacionamento com os filhos, eles são capazes, os pais são capazes de impor valores positivos e padrões aceitáveis de bom comportamento e garantir que seus filhos adotem esses valores no dia a dia. Consequentemente, encerrando, os pais devem reservar tempo para seus filhos, a fim de estabelecer um relacionamento próximo que possa ter uma longa influência em seu comportamento integral. Essa questão de pouca disponibilidade de tempo para ficar com os filhos é uma coisa do mundo moderno, né? Todo mundo tem uma ocupação, a criança sai para aula tal, vai não sei para onde, vai trabalhar, o pai também, tem pai aí que faz 3 períodos como professor, a mãe trabalha também, e a criança fica às vezes lá, né, ouvindo as conversas, a TV ligada lá no ratinho, ligada lá na programação de crime, às vezes até em filminhos pornô, que ficam lá, alguém vai mexer lá e sintoniza. Quer dizer, como a gente consegue
fazer esse trabalho de atendimento, de compartilhamento, de aproximação dos filhos, hein, Eliana? Não é fácil, não. Aliás, nada é fácil, né? Não, não é fácil. É claro que esse tempo para passar com filhos é fundamental, mas não precisa ser todo o tempo, né? Porque os pais têm atividades, têm os compromissos, têm o trabalho, como você já disse. Isso não é só agora. Meus pais trabalhavam, né? É claro que depois tinha um tempo que a gente passava juntos. Mas, porque senão você fala, tem que passar mais tempo. Vai saber quanto tempo é esse? Não se espera que alguém deixe de trabalhar para dar atenção total à criança. Até porque isso não seria nem legal para ela, né? Senão ela pode ficar com a ideia que o mundo teria que parar em função dela. E o mundo não para nem em função dela, nem em função de ninguém. Eu acho que tem muitas coisas também, pessoal, que são questões assim, da possibilidade de cada um de ser sensato, né? De como, às vezes, manejar algumas coisas. Por exemplo, quando eles aumentar a autoestima, ajudar a criança a ter uma boa autoestima. Muitas vezes isso não é dizendo, olha, você é legal, que bacana o que você fez, etc. Não, às vezes é até fazendo, olha, falhar aqui, cometer um engano, faz parte. Por exemplo, eu já vi uma criança cair, né, no chão e vir um adulto, a mãe, o pai dizer assim, bate no chão, o chão que é culpado por você ter caído. Olha, Isso é um serviço, é como dizer para a criança, né, ela começa a aprender a terceirizar a responsabilidade dela sobre as coisas. Seria muito mais interessante, né, e é tipo do pai também que não aceita o erro, né, nem dele, provavelmente, e nem da criança. Então, a criança já bota o chão ali como culpado. Seria muito mais interessante alguém que dissesse assim, olha, fulaninho, fulaninha, você caiu porque você não estava olhando direito por onde você estava passando. Da próxima vez, preste mais atenção, que assim você não cai. Ela cometeu um deslize, mas ela pode aprender e pode fazer diferente numa próxima vez. Né? Eu acho que isso é mais importante e você vai apontando para a criança condições, capacidades que ela tem para desenvolver e se tornar independente. agora, Eliana, tem uma coisa que... Pois não. Pois não. A Érica falou, é uma coisa muito difícil educar, né? O Freud dizia que tinha 3 profissões impossíveis: educar, ensinar e psicanalizar, né? De tão difíceis. Então, Educar, ensinar e... psicanalizar, né? A profissão por isso que eu me ferrei. Por isso que eu me ferrei nas 3. Por isso que eu me ferrei nas 3. Então, assim, por exemplo, quando eu penso, qual é o objetivo do meu trabalho? Que eu penso que é o mesmo objetivo do professor e dos pais. Não é um objetivo muito legal. Meu objetivo com o meu paciente é me tornar inútil para ele. Quanto mais inútil eu me tornar, sinal que melhor nós trabalhamos juntos, eu e o paciente. Só que ser inútil não é deixar de ser importante, de ser gostado, etc. Né? Porque os pais também, quanto mais eles propiciam, né, independência para os filhos, os ajudem a se capacitar, mais os pais vão se tornando inúteis nesse sentido. Mas não significa que vão ser abandonados, os filhos vão deixar de gostar, não. Né? Vai mudar a qualidade. Uma outra coisa, algo muito mais importante é que vai estar estreitando os laços entre eles, que é o amor. Exato, exato. Nós estamos explorando um pouco mais a Eliana, porque, né, ela é especialista na área. Dizem que quando você entra no consultório dela, na clínica dela, está escrito assim, tem uma música de fundo. Inútil, nós somos inútil. Tem uma musiquinha de rock. Ela é roqueira. Isso aí. Muito bom. Olha, Érica, vamos lá agora criar... Ela está louca para questionar isso aqui, eu também estou. Vamos ver o que ela vai dizer. Começo com você. O Richard, que é o nosso entrevistado aí, apresenta 5 recomendações sobre como criar filhos para se tornarem adultos atenciosos, respeitosos e responsáveis.
Pô, que ótimo, né? Seu filho consegue fazer tudo isso. Diz o educador: as crianças não nascem simplesmente boas ou más, e nunca devemos desistir delas, crianças. Então, a primeira da dica que ele dá aí, assim que maneira, é para criar um adulto nessas condições, para que se tornem adultos assim, faça da empatia, a primeira, faça da empatia e o cuidar dos outros uma prioridade. Em vez de dizer a seus filhos, o mais importante é que você seja feliz, diga, o mais importante é que você seja gentil. Certifique-se que seus filhos mais velhos sempre se dirigem aos outros com respeito, mesmo quando estão cansados, distraídos ou zangados. Enfatize o cuidado ao interagir com outros adultos importantes na vida de seus filhos. Por exemplo, pergunte aos professores se seus filhos são bons membros da comunidade na escola. Você acha que essa diquinha aí funciona bem? É legal? Hein, Bom, Érica? eu acho que é uma regra fundamental para boa convivência, não tenho a menor dúvida disso, né? É, eu vou falar por mim, né? Na minha Sim? condição de mãe, muito interessante o que a Eliana falou agora, que eu acho fundamental, a gente realmente perde a função, né, como educadora, e na medida que a gente perde essa função, a gente tem que procurar o nosso lugar, né? A gente tem que voltar para o lugar de origem, porque educar, ensinar é uma doação muito grande. E na medida que a gente olha para um filho e vê que ele se tornou um ser autônomo, independente, eu acho que a função está realizada, está 0 a 0. Acho perfeito isso. Meu pai sempre dizia que o bom aluno é aquele que supera o mestre. Eu lembro muito bem dessa frase do meu pai e gosto muito dela, né? E o meu grande sonho como mãe é ver a autonomia das minhas filhas. Acho maravilhoso vê-las fazendo as coisas por conta própria, tomando iniciativas. Eu me sinto assim muito realizada e vejo a minha extensão de alguma maneira nelas, né? Eu acho que eu sobrevivo de alguma forma na forma que elas atuam pela vida afora, né? E é claro que a questão da empatia, voltando aí à sua questão, desse primeiro quesito, né, que ele coloca, meu Deus do céu, de novo é o melhor dos mundos. Como é que a gente pode viver nesse mundo maluco sem olhar para os lados, para o seu lado direito, esquerdo, para cima ou para baixo e ver a necessidade do outro? E ver o olhar do outro, né? Se preocupar com uma necessidade de alguém, não dá para viver de maneira isolada. Por isso que o mundo está tão dividido, porque tem muita gente buscando essa forma de vida, tem muita gente educando dessa maneira e tem muita gente deseducando, né? No quesito aí da empatia com o outro e com o próximo. Olha só, o padre Lancelotti, por exemplo, é um grande educador, né? Eu acho que ele é um cara que educa a sociedade. Ele me ensina demais da conta. Então é um cara que é perseguido, porque eu acho que ele é a empatia personificada. E ele é perseguido por isso. Então, veja bem, a importância, né, de ser firme. A empatia também nos deixa, no processo de formação, no processo de educação, eu acho que ela nos deixa mais firmes diante das dificuldades, diante das adversidades. Muito bom. Vamos agora para Eliane, né? Eliane, outra dica que ele dá aí é oferecer oportunidades para essas crianças pratiquem. Ele tem muito com isso, carinho e gratidão. Ele diz, tente o seguinte, não recompense seu filho por cada ato de ajuda, como limpar a mesa do jantar. Devemos esperar que nossos filhos ajudem em casa e apenas recompensem atos incomuns de bondade. Atos incomuns. Né? Toda hora, vou dar um presentinho. Tem gente que faz isso para agradar o filho. Converse com seus filhos sobre atos carinhosos e indiferentes que eles veem na TV e sobre os atos de justiça e injustiça que eles podem testemunhar ou ouvir dos noticiários. Faça da gratidão um ritual diário na hora do jantar, na hora de dormir, no carro ou no metrô. Eu particularmente tenho assim, viu, Eliane? Eu tenho também assim, eu gosto muito de dizer isso. Eu passei boa parte da minha vida, eu e minha esposa, dizendo para minhas filhas, olha,
respeite as pessoas, olhe para elas como pessoas normais e comuns e sempre agradeça qualquer coisa que elas façam. Então, aqui em casa, quem faz a faxina na hora de ir embora, muito obrigado, até amanhã. Lá, quem vai fazer não sei o quê. Tudo tem que dizer um obrigado, não custa nada, isso é padrão. A gente colocou isso aqui em casa. E eu não fico investigando se falam, eu percebo, né? Muito obrigado. Todos falam. Então, acho que isso aí, se não atrapalha, ajuda, né? O que você acha disso aí? Conversar sobre os filhos, aproveitar a televisão, os exemplos que estão lá, né? Aproveitar para comentar isso, né? A história da televisão, que já foi muito, vamos dizer assim, foi muito demonizada, né? Por trazer todas essas questões que a criança não entende e tudo mais, né? Quando você assiste fazendo companhia... Desculpa, Eliane, a chamada Oi? babá eletrônica, lembra? Lembra? Isso, chamada babá isso. eletrônica, a gente usava essa expressão. Quer dizer, quando você assiste junto com a criança traz para você o que ela observa, o que ela entende, o que ela observa, e é a oportunidade de você comentar segundo a sua ótica, né? Segundo o seu desejo. Aí, quando a Érica fala, eu me vejo nas minhas filhas, hoje a gente estava falando sobre isso. Às vezes a gente fala uma coisa para filho e insiste, e acha que ele não assimilou. A hora que ele está por conta própria, aquilo que você ensinou aflora. Aquilo que você plantou vem, sabe? E é uma coisa que você não precisa, que nem você fala, eu ensino a agradecer. É uma coisa que às vezes você não ensina, só do seu filho, né? Na sua convivência diária, ver o que você faz, né? Que você agradece a quem te serve, né? Você não precisa dizer. Ele automaticamente vai assumir essa postura perante as pessoas, né? Então eu acho que é essa convivência, esse exemplo e essa coisa do esse psiquiatra usa muito, os pais devem, né? Devem, o dever, né? Não o dever, né? Mas aproveitar a oportunidade de conviver com o filho, né? Não conviver porque precisa, conviver porque é bom, porque é gostoso, porque é prazeroso, mas para isso é preciso dar uma chance, né? É preciso abrir um espaço na agenda, é preciso estar junto para perceber como é bom. É outro trabalho, é outro enriquecimento que não está dentro do cotidiano desse adulto. Legal, você viu a retranca aí como é, né? O comportamento dos filhos são os sintomas dos pais, né? Quer dizer, o pai tem um papel aí preponderante. Vamos agora questionar em alto nível, porque Eliana vai falar. Eliana, opa! A terceira dica, Eliana, que foi dada pelo cidadão aí, expanda o círculo de preocupação de seu filho. Eu vou adiantar um pouco, porque o tempo é muito complicado. Seja um forte modelo moral e mentor. E o último, oriente as crianças a lidar com sentimentos destrutivos. Vamos lá. Agora você pode falar aquilo que você está louquinha para falar. Se não está, eu estou louquinha para ouvir. Essas fórmulas todas aí, né, eu disse, não é tão simples. Se você começar lá antes do que você perguntou para mim. Mas, por exemplo, quando ele diz, ao invés de ensinar a criança a priorizar a felicidade dela, né, ensine a ela a ser gentil. Mais importante do que ser feliz é ser gentil. Ser gentil é ótimo, mas ser feliz também é, não é? E veja bem, se a criança entende assim, bom, muito mais importante do que a minha pessoa, aquilo que eu quero, é o que o outro quer, para eu ser gentil, eu tenho que atender a necessidade do outro, né? Vai ser uma criança que vai sofrer muito, porque ela vai ficar muito mais em função de agradar o outro do que de se apropriar da própria vida, dos seus próprios desejos e buscar satisfações. Então, veja, as coisas não são simples assim. Né? É mais complexo do que essa fórmulazinha simples.
né? Ou dizer, ensine seu filho a ser grato. Não. O que ele está dizendo aí é ensinar, você pode ensinar seu filho a agradecer as pessoas. O sentimento de gratidão, não sei se tem jeito de ensinar, né? A criança tem, ela pode desenvolver, se ela puder. Porque é muito difícil ser grato, de verdade, né? Então, não é tão simples assim. A questão de ajudar a criança, você está dizendo, a trabalhar com a destrutividade. Não é negando a destrutividade da criança que você vai ajudar a lidar com isso. Ao contrário. É até vendo, né? Observando, conversando com ela sobre isso, dando oportunidade para ela lidar com essa destrutividade de outras maneiras. Antigamente, né, isso era feito através dos contos de fada, mas não esses contos de fada censurados hoje. Não, os contos de fadas eram muitas vezes violentos, né? O lobo mau que come a avó, o caçador que vem, que corta a barriga do lobo. Tudo isso são atos violentos. Mas é importante para a criança, porque aí ela lida com isso no imaginário. Aí ela não precisa fazer. Então, tem um livro que chama Psicanálise dos Contos de Fadas, que é muito interessante nesse sentido. Então, veja, as coisas não se resumem a essas regras. Faça isso, faça aquilo. Se você fizer desse jeito, a criança vai ser daquele jeito. Não vai ser bem assim. Você pode... não tem como você ensinar determinadas coisas. Né? Perfeito. Me ocorreu aqui lembrar, por exemplo, a guerra, né, na Rússia com a Ucrânia. Chamar a criancinha assim, lá, que assim, até um adolescente, disponibilizaram um tempo para dizer, olha que coisa triste que é isso aí, né? Qual seria a razão que essa gente está se matando desse jeito? Olha que crueldade. Estraçalharam um país bonito, bem desenvolvido. A guerra. Passando umas noções assim, sem feri-las muito, mas não perdendo a oportunidade, né? Porque essas crianças são rápidas na observação e mais rápidas ainda no questionamento, né? Eliane, nós já vamos tocar o assuntinho para frente, a Eliane já fez suas observações. Você quer dizer mais alguma coisa, se você acha importante, a partir dessa leitura que você fez desse texto, que faltou dizer que você acha importante? Coisinha rápida. Eu acho que tem uma coisa que é fundamental, sabe? Eu aprendi isso com o meu primeiro supervisor. Ele me disse assim, tudo aquilo que você faz por amor é ético. Eu acho que a gente pode pensar nisso, nessa questão da educação dos pais. Eu acho que não tem, como disse, não tem receita. Mas se os pais cuidam, né, fazem tudo que fazem por amor, amando os filhos, com certeza isso vai ser bom. Ótimo. Eliane, dá uma síntesezinha daquilo que você achou importante e que nós negligenciamos aqui na nossa discussão. Então, eu estou com a Eliana, se tivesse receita, né, era fácil, a gente pegava, seguia e dava certo. Mas a educação é um contínuo. Eu acho que ela não acaba nunca, né? Os filhos, mesmo crescidos, continuam, né, se reverenciando aos pais e a gente continua se adequando à novidade que eles trazem, né? Então, acho que o processo de educação é um processo que não acaba nunca, é para sempre. Ótimo, ótimo. Érica, bem rapidinho, sua constatação a respeito dessa discussão acalorada que tivemos aqui. Muito boa, que acalorada. Último. Opa, o que você tem a dizer? Eu acho que o mundo já despertou para a questão da educação socioemocional, né? Muitas escolas no mundo, inclusive no Brasil, já ensinam na sua grade
já tem material didático para ensinar a criançada desde o berçário a se relacionar com o outro, a ter empatia com o outro, a entender a emoção que ele chegou naquele dia da escola, se ele chegou triste, se ele chegou feliz. Eu acho que a regulação dessas emoções que fazem hoje parte de muita grade curricular, inclusive dentro das próprias escolas, junto com matemática, português, literatura, faz muito sentido na formação de um mundo melhor, de um indivíduo melhor e, portanto, de uma sociedade melhor. Eu tenho esperança, gente, eu só posso dizer que eu tenho esperança, no sentido de esperançar. Eu não sou uma pessoa que desiste tão fácil. Ótimo. Talvez você se recorde de uma indicação que você fez, aliás, virou até uma entrevista num outro canal que a gente trabalhou, de uma pessoa voltada para a paz, que revoluciona isso aí, né? Ele mora aqui em Ribeirão Preto, como é que chama mesmo? João Roberto de Araújo. O João Roberto, ele tem um livro, eu li o livro dele, é extraordinário. Ele desarma as pessoas numa leveza de observação. Repita o nome dele, se você lembrar do livro. Se não lembrar agora, semana que vem, você traz, que tem o meu. Vou ficar devendo, mas o João Roberto tem um trabalho maravilhoso, que é a Educação pela Paz, espetacular. Né? Que desenvolveu um material. Hoje ele vive em Paris, levou para fora do Brasil toda essa orientação pedagógica, né? E ele faz muito sucesso com isso, e com os livros dele, inclusive. E teve escolas assim. Tinha que fazer, né? De norte a sul do país, escolas públicas. A abordagem dele é muito original. Né? A abordagem dele é muito original. Isso aí. Emplacou. Beleza, fico feliz de saber que ele está fora do Brasil. Tá bom? Se estivesse por aqui, seria um livro proibido. Mas tudo bem, vamos para tempos modernos. Bom, vamos então pedir para que a charge ocupe um espaçozinho rápido. Vamos ver o que nós escolhemos aí para fazer a charge. E sempre uma pitada de ironia. Olha aí o sensacionalista. Brasil passa de fase e avança em alguma coisa pela primeira vez em 4 anos. Esse sensacionalista. É sensacionalista. Só no futebol que a gente evoluiu, porque no resto, minha filha, não acontece nada com essa desconstrução e destruição desse governo. Quem sabe, né, o Tite com seu titês consiga nos dar um pouco de alegria. Intervalo, por favor. Quer informação atualizada, conteúdo de credibilidade e sem pagar nada? Então acesse tati.com.br e fique por dentro de tudo o que acontece em Ribeirão e região. Notícias, política, esporte, economia, a opinião dos colunistas e muita prestação de serviço. É a notícia em primeira mão, para você conferir quando quiser, a qualquer hora no seu dia a dia e onde estiver. Tudo ao alcance de um clique. tati.com.br. Retornamos com o Polêmicos e agora nós vamos abordar um tema muito interessante. Você deve ter sido vítima disso aí, ou de um princípiozinho, ou não, tomara que não. Quer dizer, chamado transtorno de somatização, né? Quer dizer, quando o corpo revela que não aguenta mais sofrer. Você sai do aspecto psíquico e projeta no aspecto físico. Começa a doer aqui, começa a doer lá, as doenças aparecem, você fica postergado, perde o interesse pelas coisas. Então vamos falar um pouco sobre isso, né? E parece que a Eliana tem uma observação interessante a fazer também. Hoje eu fiz uma pauta exclusivamente para a nossa querida Eliana. Transtorno de somatização, quando o corpo revela que não aguenta mais sofrer. Essa matéria, minha gente, é assinada pela psicoterapeuta, experta em medicina psicossomática. Curiosamente, a Eliana tem alguma coisa nesse sentido, né? Estudou bastante isso. Soraya Rodrigues de Aragão. E publicada pelo site Portal Raízes em 22 de novembro agora. Então é o seguinte, né? Eliane, estados de estresse sobrepostos durante muito tempo, quer dizer, hoje a gente vive tão estressado, né? E que a pessoa está em constante luta interna para resolver uma determinada situação externa.
em que ela não tem o controle, né, de alguns fatores, faz com que essa pessoa entre em desamparo, ela chama de desamparo aprendido, entendendo que não adianta fazer muita coisa, visto que não obterá resultado. É exatamente neste ponto de desgaste em que as emoções e sentimentos não se expressam através do choro e da fala, mas se manifestam através de processos de somatização. E o corpo paga por isso. Você já tem ouvido falar nesse transtorno de somatização? Eu não tinha ouvido falar, não. Somatização é sempre uma coisa bastante discutida. Depois, né? Fica à vontade, Eliane. É muito meu amiguinho esse transtorno. No duro? Você é íntimo dele, já o conheceu? Sim. Falarás de cátedra, então. Na cátedra, eu falo de dor na coluna. Na realidade, a gente vai guardando algumas coisas dentro da gente, às vezes sem perceber, né? Às vezes sem perceber. E, de repente, estoura lá alguma coisa. É muito comum gastrite, dor de cabeça, coluna, né? Então, aí a gente tem o meu lugar é a coluna. A coluna pega exatamente por uma tensão que a gente nem sabe que está carregando, né? E aí eu tenho uma contratura e aí eu falo, por que a coluna está doendo, né? Se eu for procurar o motivo, eu vou achar. Mas não resolve só com o motivo não, viu, Cassone? Tem que fazer bolsa de água quente, alongamento, anti-inflamatório, relaxante muscular, viu? Não resolve só resolvendo o problema, não. Então, que legal. Uma coisa triste, né? Tem gente que fica até sem mobilidade por causa disso, né? Aí tem uma coisa que passa muito perto. E eu gostaria que depois que a Eliana arrumasse um tempinho para explicar se há alguma diferença ou se há alguma semelhança entre transtorno, né, de somatização e a depressão. Que há muita coisa parecida, sei lá. Estou falando um pouco como leigo. Fique à vontade, então, Eliana. Então, tem 3 coisas aí diferentes. O que ela chama de somatização, na realidade, pelo menos em psicanálise, a gente chamaria de conversão. Conversão é quando a pessoa tem sintomas físicos, mas se vai fazer exame, investigar, não vai ter uma causa orgânica que justifique aquele sintoma. Tá? Isso é conversão, não é somatização. A conversão é como se fosse uma metáfora do corpo, mas tem uma representação psíquica. Agora, a somatização não. Na somatização, não existe uma causa orgânica, tá? Existe uma úlcera, por exemplo. Tem uma úlcera lá, tem uma lesão no corpo. Então, isso é alergia, né? Alergia é uma somatização. Uma colite, um câncer, você pode chamar assim também, mas tem uma causa orgânica, de fato, e que precisa ser tratada. Agora, pode, né, ser que na somatização, o que acontece, diferentemente da conversão, é que na conversão, eu falei, tem uma representação psíquica, o corpo apenas faz uma metáfora disso. Na somatização, é como se não existisse ainda um lugar na mente onde fosse possível processar essas dores psíquicas. Então, não tem esse espaço. Então, por isso não tem somatização. Aí o corpo vai falar através das doenças e vai falar da forma dele. Só que aí é um drama mudo. Como não tem representação psíquica, leva mais tempo para entender o que é que esse sintoma está querendo dizer, o que ele significa, né? Se é que é possível. Na conversão é mais fácil identificar, né? Aí eu tive isso porque eu passei por aquilo, outras pessoas mesmo identificam, ou podem identificar, né? Então, pode até fazer uma série de exames, sim, aí não vai dar nenhuma questão de ordem orgânica, nenhum problema nesse sentido,
Aí a indicação é psicoterapia, né, análise, ou E uma medicamentos. medicação psiquiátrica. É diferente. São coisas diferentes. Agora, a depressão é diferente. Então, esses sintomas aí que ela descreve, o cansaço, o desânimo, né? Eu não queria fazer nada, isso é sintoma de depressão, né? As questões são outras envolvidas, né? Então, E o diagnóstico para vocês é fácil de ser feito? O diagnóstico para vocês é separar uma coisa de outra? É fácil esse diagnóstico para vocês sim, profissionais da no caso área? da conversão, faz exames, não deu nada, é conversão, né? Sim, Vai para o exame, tem uma colite, tem uma úlcera, é somatização. Ainda sim. que a razão tenha sido não haver um espaço psíquico onde essas coisas que ocasionaram pudessem ser processadas, conversadas. Não tem conversa, não tem palavra, é um drama mudo, né? Tem alguns livros, né, principalmente de uma autora chamada Joyce McDougall, que é uma psicanalista, tem um livro até que chama Teatros do Corpo, que é muito interessante. E ela tem uma linguagem acessível para quem quiser ler, é muito bacana. Mas são coisas diferentes. E a depressão também é outra coisa, as razões são outras. A pessoa deprimida, todo mundo na vida, né, passa por frustrações. Frustração faz parte da vida. Só que tem pessoas que têm mais dificuldade de lidar com as frustrações e aceitar que elas fazem parte da vida. Então elas vão brigando, vão ficando com raiva, e essa raiva vai aumentando sem que ela perceba, até que chega um momento que essa raiva vai minando tudo, o interesse pela vida, vai tirando, ataca o ânimo, né? Essa raiva ataca o ânimo, ataca a vontade de viver, a beleza da vida. É simples, por exemplo, veja se quando você acorda mal-humorado, não parece que está tudo feio? Pode estar um dia lindo, mas você está de mau humor, fica tudo feio. Então imagine um mau humor, uma raiva que vem acontecendo e acumulada, e envenenando, né? Aí toma uma proporção maior e mais constante. Perfeito. Bem rapidinho, você acha que o Neymar, em função de mais uma vez ter esse azar, será que é azar, coisa da profissão, se contundir, correndo o risco de ficar fora praticamente da Copa, onde ele se preparou tanto, porque quer ser campeão, ele está vivendo um momento de transtorno, de somatização, ou uma depressão aguda, ou nenhuma das coisas? Porque a grana dele é bem grande, né? Bom, provavelmente ele deve estar muito frustrado. A questão é que, de fato, bateram bastante nele, né? E, de fato, ele machucou. Ele está com um problema orgânico, né? Agora, em função disso, ele pode estar muito frustrado por não poder participar tanto quanto ele gostaria de participar e se dar bem, não é, na Copa. E desencadear um processo depressivo até, né? Pode, né? Pode também. Pode. Se ele não lidar bem Érica, com essa frustração, sim. Sim, pode agravar a coisa. Tomara que não. Érica, 3 minutinhos para você fazer seu comentário, porque eu quero falar um pouquinho de futebol, porque eu falei do Neymar, preciso falar um pouco de futebol com vocês. Em plena Copa do Catar, né? Ficou legal a explicação da Eliana, né? Ficou muito legal a explicação. Ficou. Diante da fala das Elianes, né? O que eu tenho a dizer é o seguinte: todos nós temos, né, uma ponta de somatização. Eu, por exemplo, tenho enxaqueca, já cuidei muito com acupuntura, massagem, olha. E a minha enxaqueca é de origem tensional. Eu tenho uma enxaqueca tensional, né? É muito, é uma perturbação. Todas quase todas são, né? E agora, uma coisa bastante curiosa foi o número de casos de herpes zoster que se desencadearam durante e logo depois do finalzinho ali da pandemia, né? Os consultórios ficaram abarrotados de pessoas com herpes zoster. E o herpes zoster, a doutora Eliana pode falar muito bem aí também, tem muito a ver com a questão de estresse, de nervoso, de alto grau de ansiedade, né? E aí se não fosse a vacina, né? A vacina salvou muita gente aí de passar muita dor, porque é uma doença muito dolorida, né? Ela é física, mas é também causada por estresse.
Corretíssimo. Não teremos tempo de ficar aprofundando mais, infelizmente, esse assunto. Não faltará oportunidade. Vamos, então, para a foto da garotinha torcedora brasileira. Olha aí, ó. Esse foi o jogo que o Brasil ganhou, primeiro, né? O segundo também. Mas foi o primeiro jogo. Olha como ela está aflita, nervosa. Eu escolhi a criança para você ver que o futebol mexe com todo mundo, né? A importância do futebol no cenário brasileiro. Então, tá aí, meus amigos. O futebol no Brasil, em comparação com outros países, tem uma proporção de importância muito maior. Até a hora que eu vejo a Argentina, não sei se é muito maior, até a hora que eu vejo a Turquia, pois gera no povo brasileiro uma sensação inigualável de pertencimento, orgulho e patriotismo. Esse fato pode ser evidenciado agora que estamos vivendo as emoções e decepções da Copa do Mundo 22 do Catar. A manifestação social do futebol para o povo brasileiro é tão excitante e intensa que ele, futebol, é capaz de causar profundos impactos sociais e simbólicos na vida de cada indivíduo, sejam positivos, pelas vitórias, ou negativos, pela derrota. Eu começo pela Eliane, bem rapidinho. Olha o seu reloginho, que está correndo mais que o ataque brasileiro. Eliane, você já pensou Cassone, eu ainda não entendo direito, você entendeu? Não, ainda não entendo essa paixão direito, não entendo. Então, mas o que eu entendo coisa impressionante. É que em dia de jogo não adianta. Vamos trabalhar meio período. Não, fica todo mundo alucinado o período inteiro. Não programe nada, sabe? Liga a televisão, curte aí sua televisão. Realmente não fique chateado que ninguém vai aparecer para trabalhar, que você não conseguiu fazer suas coisas, que o mercado está cheio, porque nem meio período não trabalhou. Então, esquece. Tem jogo. Se você não pode vencê-los, junte-se a eles, né? Liga a televisão e vamos lá. Tá bonito, gramado, estádio, uniforme, juventude. Vamos aproveitar a festa. Olha o relógio, são 54, 57 minutos, não vai faltar muito tempo, que é apaixonante esse assunto também. Eliana, por que todo esse frisson, para tudo, e até bolsonarista abraçando o petista aí quando sai o gol do Brasil, que é uma coisa meio difícil. Sim, e como diz a Eliane, não adianta querer trabalhar, né? Eu não vou, nem marco, paciência, pede para mudar o horário lá do jogo, eu mudo, porque não vai adiantar, né? Querer trabalhar assim. E também eu gosto de assistir, claro, né? Como todo brasileiro. Lógico. O que eu achei interessante, todo esse histórico que ele fez, né? Desde 58, né? Até agora, das Copas. Eu achei interessante porque eu nasci em 58, né? Na primeira vez que o Brasil foi campeão. Provavelmente nos próximos dias, da época que eu nasci. E 12 anos depois, no dia do meu aniversário, eu estava fazendo 12 anos, o Brasil foi tricampeão. E eu lembro que eu fiquei numa felicidade enorme. Eu nunca mais deixei de assistir a Copa, né? A partir daí. Que legal. Muito bom esse depoimento. Érica, o tempo é seu inimigo, o meu de todos nós. Só um minutinho para você rápida. Tanto. Isso, olha o relógio. Copa do Catar 2022, acho que está cumprindo uma missão muito importante, que é, assim, devolver a todos os brasileiros o direito de usar o verde e amarelo, né? Eu acho que eu não vou falar de futebol, eu vou falar de harmonia entre as pessoas, né? Na hora da torcida, estamos todos juntos, tá? Todos juntos e gritando por um gol, e querendo aí fazer bonito nas oitavas de final, e vamos às oitavas de final. Maravilha, estou com você. Para encerrar, eu vou dizer que, segundo o Nelson Rodrigues, cronista, jornalista, apaixonado pelo Fluminense, entendia lindas crônicas de futebol, ele chegou a dizer: a seleção é a pátria de chuteiras. Reapresentação do programa sábado às 21 horas, domingo às 23 horas. Muito obrigado por sua qualificadíssima audiência. Um abraço a todos. Vamos torcer para o Brasil. Até nosso próximo encontro. Um abração.